Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando os crimes dessa gentalha fedorenta, medíocre, que patética, essa gente, essa bosta de gente, essa escória, que eu tô torcendo aqui para alguma coisa acontecer, algum milagre acontecer para me livrar do lixo que é aturar essa escória, essa gente medíocre, baixo nível, patética, uma bosta de gente que eu tô aturando há 8 anos, atrasando a minha vida, vomitando ódio, crime, baixo nível, podridão, violência enrustida, é um lixo de gente assim incomensurável. Enfim, enquanto isso eu vou fazendo aquilo que eles vão meter a pata imunda para destruir, que são os vídeos do YouTube. Eles podem criar fakezinho aqui, hackear o sistema e ficar aqui enchendo o saco, vomitando babaquice, infantilismo, enfim, todo tipo de lixo ressentido aqui, mas os vídeos que eu posso fazer, o que eu posso fazer sozinho, eu faço, eles não podem atrapalhar, né? Eles só podem atrapalhar, sabotar, estragar, poluir, com a bosta que eles são quando tem outras pessoas envolvidas, porque aí eles criam constrangimento, baixo nível, mediocridade, crime, e aí nada acontece. Enfim, enquanto isso eu vou fazendo aquilo que eles vão meter a patinha imunda para destruir, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? E que eu posso fazer sem, enfim, né, sem precisar de outra pessoa. Hoje eu estou trazendo 2 vídeos para vocês, tá? Nesse primeiro vídeo agora a gente vai falar, enfim, mais uma vez sobre o analfabetismo completo do Javier Milei, certo? Então falei sobre isso ontem, né? Li aqui o discurso patético dele lá, 5 minutos iniciais, um monte de bosta e, enfim, ponderando vários contraditórios ali que demonstram a imensa, enfim, estupidez dele. E hoje, nesse vídeo agora, eu vou complementar essa reflexão trazendo 5 provas do analfabetismo completo do Javier Milei, tá? E no segundo vídeo vou fazer uma reflexão aqui sobre essa bizarrice que aconteceu com o Trump lá nos Estados Unidos, que, enfim, uma coisa que a gente tem que pensar, raciocinar com cautela aí, porque a gente sabe como é que funciona a cabeça da direita, então é preciso pensar nisso aí com, enfim, a filosofia, com a ajuda da filosofia, dos livros, e eu vou tentar fazer isso aqui no vídeo, nesse segundo vídeo, tá? Então, antes, eu deixo aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, quem quiser entrar em contato aí, conseguir furar o bloqueio dessa gentalha covarde, criminosa, a gente de repente conversa a respeito aí. Também meu romance está na editora. Se esses animaizinhos não destruírem, eu publico até setembro, tá? E, enfim, informo aqui, torcendo para me livrar desses bandidos, para poder, enfim, vender meus livros e reencontrar com as pessoas que eu gosto aqui. Tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos falar então sobre, mais uma vez, sobre o analfabetismo do Javier Milei, né? Então, ontem eu fiz a leitura do início, né, do discurso que ele fez lá na CEPAL, naquele encontro lá da CEPAL de Santa Catarina, que é esse encontro aí da extrema-direita conservadora, né, com alguns neoliberais também ali, extremistas também, e, enfim, falou um monte de bosta, atacou o comunismo com uma série de lugares comuns, toscos, resumiu o que é a esquerda da América Latina a partir de ideias muito pobres, generalismos e informações falsas também, né? Para além do fato que ele estava com o Bolsonaro do lado ali, que foi assim, um exemplo do fracasso que é a direita aqui no Brasil, e enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também, tá? Então são 5 provas aí do completo analfabetismo do Javier Milei. Vamos começar então com a primeira prova aqui. Tá? Vamos começar com a primeira prova. E aí, só um parêntese rápido aqui no início. Quem quiser verificar a conexão dessas provas que eu estou passando aqui com o discurso dele, por gentileza, vá ao vídeo de ontem. Tá? Porque aí você vai ver lá que eu leio aquela parte inicial do discurso dele, faço ali os contraditórios necessários e tal, a crítica necessária, e estou trazendo para vocês aqui exemplos, tá, do quanto que é uma bizarrice atrás da outra, certo? Então vamos lá. Primeiro ele bate no Estado, né, fica criticando o Estado, essa conversa fiada de Estado mínimo, etc e tal. E, enfim, foi lá bater nas costinhas do Trump, né, dizer, dizer, carajo, make Argentina great again, etc e tal. E vamos ver como é que os Estados Unidos funcionam de uma maneira radicalmente diferente daquela que o infantilismo ingênuo, tosco e, enfim, patético do Javier Milei enxerga, tá? Matéria da BBC do dia 18 de fevereiro agora de 2024, tá? 3 razões para a economia dos Estados Unidos estar crescendo mais que a de outros países ricos. Então eles fazem uma reportagem aqui, a BBC, assinada por Erin Delmore, tá? Repórter da BBC News em Nova York,
E aí eles listam 3 razões. Vamos falar só a primeira, olha só. Já é suficiente para acabar com os argumentos do Javier Milei. Vamos lá. Antes eles dão aqui uns dados rápidos, né? Dizem que todos os países do mundo sofreram para se recuperar da pandemia e tudo mais, inclusive do ponto de vista econômico, e nos Estados Unidos isso não está acontecendo. Eles estão ultrapassando ali os demais países e estão crescendo, estão retomando o crescimento pós-pandemia muito mais rápido que os outros. Em termos de PIB, os Estados Unidos registraram um crescimento de 3,3% no quarto trimestre de 2023, superando em muito as expectativas dos economistas de 2%. Isso colocou o crescimento da economia americana em 2,5% ao longo do ano, ultrapassando todas as outras economias avançadas e em boas condições de repetir o feito em 2024. Então, vamos ver o porquê. A primeira razão que eles dão para isso aqui é a seguinte: estímulos de bilhões na economia, certo? E aí eles resumem, né? Eles falam: quando a pandemia paralisou o trabalho presencial e a vida social, os países tiveram de lutar para descobrir como apoiar os seus cidadãos presos em casa, incluindo muitos que perderam seus empregos ou não puderam trabalhar. Em março de 2020, o Congresso americano aprovou uma lei de estímulo econômico de 2,2 bilhões de dólares, que colocou dinheiro nos bolsos de trabalhadores, famílias e empresas americanas. 2 bilhões de dólares, isso dá mais de 10 bilhões de reais em dinheiro público, que é um auxílio ali para as famílias, para os trabalhadores dos Estados Unidos, nesse período ali de adaptação da pandemia. E aí a matéria continua. Outras 2 leis ajudaram a manter as pequenas empresas em funcionamento e a força de trabalho empregada. Então vamos falar de mais 2 leis, tá? E aí ele continua, né? Esta foi a maior injeção de dinheiro federal na economia dos Estados Unidos na história. Cerca de 5 bilhões de dólares foram canalizados para todos, desde indivíduos que ganham mais $600 em subsídios de desemprego semanais, até agências de trânsito estatais e locais que precisam de dinheiro por causa da falta de passageiros. $600 semanais para, subsídios para desempregados, etc. e tal. Quer dizer, isso durante a pandemia. $600 semanais dá mais ou menos $2.400 por mês, ou seja, mais de 10 mil reais por mês de seguro-desemprego, né, para os cidadãos americanos, estadunidenses, né, sobreviver à pandemia. Isso é dinheiro público, né? E não foi nenhum comunista que fez isso, certo, Milei? Quem fez isso foi o governo dos Estados Unidos, que você foi lá bater nas costinhas e tal, e defender Estado mínimo, né? Bom, Aaron Terrazas, economista-chefe da Glassdoor, ele diz o seguinte, em referência a essa crise econômica, né? Acho que toda uma geração de parlamentares aprendeu em 2008 e 2009 que se você não for grande e ousado, os problemas durarão muito tempo. Grande e ousado significa, né, usar o dinheiro público, né? Se você hesitar, isso vai prolongar a dor. Essa é uma das razões pelas quais a resposta fiscal foi muito mais contundente dessa vez. Então eles usam termos, né? Uma resposta fiscal para dizer algo que na verdade é a utilização do dinheiro do Estado, dinheiro público, para, sustentar a economia local. Isso é comunismo, né? Esse estímulo, continua a matéria da BBC, ajudou a sustentar gastos dos consumidores, que representam 70% da atividade econômica. Essa capacidade de gastar, apesar da inflação elevada, tem sido um incentivo para a economia. Então, inclusive, isso demonstra que os Estados Unidos, eles não têm muita... A inflação para eles é um problema menor do que o consumo das famílias, né? E isso é evidente aqui nessa matéria da BBC. Parte desse dinheiro colocado nos bolsos das famílias acabou em contas de poupança, diz Ryan Sweet. E essa é uma bolada que os americanos podem usar quando precisarem. A dimensão do estímulo dos Estados Unidos superou de outros países, embora alguns como Japão, Alemanha e Canadá, ele não falou aqui, ele disse aqui Coreia do Norte, Cuba, Rússia, China, não, ele falou Japão, Alemanha e Canadá também tenham feito algo parecido.
os países europeus têm uma rede de segurança social mais robusta do que os Estados Unidos e foram capazes de adaptar os programas existentes sem aumentar tanto os seus gastos, porque já existe, né? A Europa não pensa da maneira imediatista como os Estados Unidos. A sorte dos Estados Unidos, nesse caso, é que eles têm um orçamento gigantesco e tem um manejo da dívida pública também muito maleável. Então eles podem, enfim, flexibilizar os tetos ali e gastar mais do que eles querem quando eles quiserem, né? Para ficar, enfim, fazendo um comunismo que seria interessante eles fazerem na base, eles fazem na consequência, né? Porque é um pensamento idiota, mas enfim. Mas é menos idiota que o do Milei, né? Com certeza é. E aí, enfim, a última frase aqui da notícia da BBC, mas essa vantagem não conseguiu compensar a enorme lacuna na dimensão dos estímulos, por isso eles tiveram que ampliar aí na hora da pandemia, tá? Bom, então esse é o primeiro, né, a primeira prova aqui enfim, do analfabetismo completo do Javier Milei, tá? Ele fica defendendo uma lógica de Estado mínimo e atacando políticas públicas, gastos públicos, etc. e tal, que o primeiro mundo, né, o mundo desenvolvido inteiro, está borrando para esse tipo de perspectiva idiota, infantil, medíocre, que é a do Milei, do Bolsonaro, do Paulo Guedes, enfim, né, dessa gentalha toda que a gente tem que aturar aqui na América Latina. Bom, segunda prova, tá, da estupidez, do analfabetismo do Javier Milei. Vamos lá. Ele criticou também os subsídios estatais, né, nesse trecho da fala dele ali. Notícia, então, do Infomoney, tá? Eu não estou citando aqui nenhum veículo de esquerda, até de propósito, né, para poder mostrar que isso aqui é uma obviedade que até os veículos de imprensa de direita conhecem, né, e divulgam, tá? Então, Infomoney, tá? Matéria do dia 18 de abril agora de 2024. Vamos lá. Governo dos Estados Unidos anuncia incentivos bilionários para Samsung e Micron. Sob o guarda-chuva do Chips and Science Act, que é como se fosse uma lei, né? Um ato ali de governo, o governo Biden vai liberar 6,4 bilhões de dólares para a Samsung e 6,1 bilhões de dólares para a Micron Technology. 6 bilhões de dólares dá mais ou menos, cerveja 5,35 dá próximo aí de 40 bilhões de reais. Dá mais do que o orçamento inteiro de vários ministérios aqui do Brasil, né? E eles estão dando isso para a Samsung e para a tal da Micron Technology, que são empresas de tecnologia para produzir chips, né? Dentre outras coisas. Há 10 dias foi anunciado um programa de 11 bilhões de dólares para a TSMC. O que é isso? Subsídio estatal, dinheiro público revertido para essas empresas para poder fazer não apenas mercado de chips, né, mas pesquisa, tecnologia, avanço tecnológico, coisa que os defensores do Estado mínimo aqui no Brasil, na Argentina, na Bolívia e etc. e tal, não tem a menor dimensão do que é isso, porque é uma gentalha idiota, imediatista, medíocre, com pensamento rasteiro e do pensamento do dinheiro a curto prazo, que é o que faz o Brasil, a Argentina, enfim, né? E quando eles estão no governo, quando estão ali poluindo o Congresso, que a gente atrase para poder chegar em níveis de desenvolvimento, enfim, maiores. E aí a notícia diz o seguinte, então: o governo dos Estados Unidos continua a anunciar incentivos para elevar sua produção de semicondutores, sob o guarda-chuva do Chips and Science Act, legislação aprovada na administração de Joe Biden. Depois de confirmar no dia 8 um programa de 11 bilhões e 600 milhões de dólares para a taiwanesa TSMC, são empresas inclusive de outros países, né, mas que estão ali dentro gerando tecnologia, emprego e tudo mais, né? Nessa semana foram anunciados planos para a coreana Samsung e para a estadunidense Micron Technology. No início da semana, o Departamento de Comércio confirmou a assinatura de um memorando preliminar para fornecer até 6,4 bilhões de dólares em financiamento direto à Samsung Electronics, para apoiar um cluster abrangente de semicondutores de ponta e para projetos de pesquisa e desenvolvimento no setor em Taylor, no Texas, além da expansão da fábrica em Austin, que também é no Texas, né? A empresa deve investir mais de 40 bilhões de dólares na região nos próximos anos, com a criação de mais de 20 mil empregos. Tá? Então, quando se fala nisso aqui no Brasil, por exemplo, né, se esse dinheiro não vem do Estado, estrito senso, né,
mas vem de um BNDES, por exemplo, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento, que é um banco público, etc. e tal, e imediatamente os direitistas idiotas, como quase todos os bolsonaristas e os mileis que a gente tem por aqui, começam a vomitar ódio, dizer que não pode, que etc. e tal, tá dando dinheiro para gringo. Os Estados Unidos estão aqui investindo em empresa coreana lá dentro, empresa taiwanesa de Taiwan, né, para poder gerar tecnologia de ponta para eles lá dentro, e para gerar, enfim, emprego, renda, consumo para as pessoas, né? Isso, na verdade, não é novidade, porque eles fizeram isso na Segunda Guerra, né? Eles, enfim, né? Importaram vários e vários cientistas da Alemanha, por exemplo, né? Incluindo Einstein, incluindo, enfim, uma série de figuras ali que acabaram sendo fundamentais para poder, inclusive, eles ganharem a guerra, né? Então, isso, na verdade, é uma coisa que já existe há muitos e muitos anos, há décadas, né? E o idiota do Milei continua lá defendendo de maneira completamente, inacreditavelmente estúpida, uma coisa de analfabeto mesmo, né? Enfim, é como se isso fosse uma conquista, coisas que são atrasos que o primeiro mundo já abandonou isso aí há praticamente um século, né? Essa ideia idiota. Enfim, e aí por último, ainda nesse segundo ponto aqui, né? Vamos ver o tempo aqui. Ontem o senador democrata Chuck Schumer revelou que o governo federal concordou em fornecer à Micron Technology um aporte de 6,1 bilhões de dólares para a construção de um enorme complexo de fábricas de chips de computador nos subúrbios do norte de Syracuse, né? Parte desses recursos apoiará a expansão da fábrica de chips na sede da Micron em Boise, Idaho, como parte de um acordo preliminar não vinculativo com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que é um órgão de governo, né? Disse Schumer na noite de ontem, tá? Bom, e aí eles continuam aqui, mas finalizamos aqui a segunda prova, né, da estupidez, do analfabetismo do Javier Milei e outra, né? É uma estupidez e um analfabetismo que são, ao mesmo tempo, uma subserviência intelectual irrefletida, né? Uma subserviência ideológica, né? Até melhor dizendo, porque a subserviência não é intelectual. É uma subserviência ideológica irrefletida de um idiota completo, assim, né? Vomitando ali, cheio de pompa e aplausos, uma bosta que o ídolo dele, que é os Estados Unidos, não faz, né? É uma coisa inacreditável. Bom, ele falou também, terceira prova aqui, ele falou também em queima de reservas, né? Ele citou que os países governados por socialistas pegam, né, o governo com bonança e tudo mais e depois queimam as reservas para poder, né, enfim, salvar ali a economia e tudo mais que eles mesmos estragaram, que eles mesmos teriam estragado, né, segundo a perspectiva do Milei, evidentemente, né? Vamos lá então, ó. Notícia do Jornal do Brasil de sexta-feira agora, dia 12 de julho de 2024, tá? Reservas internacionais, né? Bolsonaro perde 66 bilhões de dólares em 4 anos e Lula aumenta 14 bilhões em 70 dias. Tá? Em pouco mais de 2 meses, o petista fez as reservas internacionais do país subirem significativamente. Ex-presidente de extrema-direita foi o único que diminuiu a poupança. Na verdade, desculpa aqui, a notícia é do dia 17 de março de 2023, tá? Então tinha 70 dias ali de governo do Lula, ele já tinha feito mais em relação às reservas internacionais do que o Bolsonaro em 4 anos, tá? E aí a notícia finaliza aqui dizendo que o petista, né, o Lula, recebeu nas mãos um país com uma reserva de 324 bilhões do Bolsonaro, né? E em 10 de março esse valor já era de 339 bilhões, tá? E o Lula já tem marcas impressionantes quando o assunto é reforçar a poupança nacional, diz o Jornal do Brasil. Ao assumir em 1º de janeiro de 2003, do Fernando Henrique, ele viu no cofrinho apenas 16 bilhões de dólares nas reservas internacionais do Brasil. Entregou a faixa em 1º de janeiro de 2011 para Dilma, com notórios 288 bilhões de dólares nas reservas internacionais. Quer dizer, aumentou aí quase 20 vezes as reservas internacionais do Brasil. E, por outro lado, eles finalizam, o recorde negativo é de Jair Bolsonaro, que estava do lado do Milei ali, né? Ou seja, uma prova viva do oposto do que o Milei estava bostejando ali, como se fosse um problema da direita, aliás, da esquerda, né? E aí o Jornal do Brasil finaliza, então, dizendo que o recorde negativo é do Bolsonaro, o único presidente a deixar o cargo com as reservas internacionais de dólares menores do que quando entrou no Palácio do Planalto. Em 1º de janeiro de 2019, o radical de extrema-direita pegou o Brasil com 390 bilhões de dólares
de reserva, deixando o cargo derrotado para Lula em 1º de janeiro de 2023, com 65 bilhões de dólares a menos. Terceira prova aí de que o Milei é um analfabeto completo, né? Porque o analfabeto, ele não é aquele que não sabe ler, é aquele que sabe ler e não lê, né? Esse é o problema, certo? Essa frase eu não lembro de quem é, não sei se é do Paulo Freire, mas enfim, cabe muito bem nisso aí, nesses 4 minutos e pouco ali iniciais do Milei, que são assim, patéticos, tá? Vamos para a quarta prova, tá? Ele fala também de casos em que, depois que a esquerda ganha, os amiguinhos, né, vão ali ganhando benesses do governo, etc. e tal. Vamos ver aqui rapidamente algumas benesses que a direita deixou para seus amiguinhos durante esses últimos anos aí que ela governou o Brasil. Vamos lá. Notícia de 21 de janeiro de 2019, tá? Do UOL. Temer perdoou 47,4 bilhões de dívidas de empresas, maior anistia em 10 anos, certo? Então vamos lá. O último grande refis concedido pelo governo federal durante a gestão do ex-presidente Temer perdoou 47 bilhões de dólares em dívidas de 131 mil contribuintes. Se você for ver, a maioria esmagadora deve ser rico ou empresário, né? De acordo com o balanço final do programa de parcelamento de débitos tributários. Isso aqui, na verdade, esse perdão de dívida, ele não é só o perdão de dívida em si, porque ele gera uma perda de arrecadação e gera, ao mesmo tempo, a manutenção, em alguns casos, do aumento do rombo da Previdência, que depois eles dizem que o problema está na Previdência, o problema está nos aposentados, está no funcionário público, está no trabalhador, né, que ganha salário mínimo, etc. e tal. Quando se eles cobrassem esse dinheiro aqui dos ricos, dos empresários, a Previdência não teria esse rombo, né? Ou talvez tivesse um rombo bem menor, e aí isso poderia ser resolvido de maneira mais ampla, né? Enfim, ainda nesse quarto ponto aqui, nessa quarta prova, matéria do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, tá? 12 de janeiro de 2021, Bolsonaro deixa de cobrar dos ricos uma reforma da Previdência por ano. Bolsonaro, tá? Cruel com os trabalhadores, o governo Bolsonaro é extremamente bondoso com bancos, agronegócio e grandes empresas multinacionais. Só como exemplo da sua opção pelos ricos, deixa de arrecadar por ano em impostos o equivalente a uma reforma da Previdência inteira. É o que mostra estudo da Rede de Justiça Fiscal Tax Justice Network, divulgado em novembro de 2020. Tá? Segundo o levantamento, são 14 bilhões de dólares, na época cerca de 79 bilhões de reais no câmbio daquele mês, né, em impostos que deixam de ser recolhidos pelo país por ano. 79 bilhões de reais. A economia estimada pelo governo com a reforma da Previdência é de 800 bilhões de reais em uma década, o que resulta em uma média anual de 80 bilhões. Então aquilo que eles deixam de arrecadar em impostos, por conta dessas, enfim, maracutaias aqui de ficar liberando dívida de rico ou de empresário, dá 79 bilhões. A economia que eles vão fazer com a tal reforma da Previdência, que tira direito de aposentado, tira direito trabalhista, diminui, né, o seguro-desemprego, diminui salário mínimo, diminui quase todos os direitos trabalhistas, é de 80, quer dizer, 1 bilhão a mais. Ou seja, são farsantes, assim, são farsantes, né? E, enfim, o montante faz do Brasil o 5º país do mundo que mais perde impostos devido à elisão, né? Ou seja, o uso de manobras ilícitas para evitar o pagamento de taxas, impostos e tributos. E evasão fiscal por multinacionais e pessoas ricas, e fica atrás apenas dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Alemanha e, enfim, e da França. Tá? Bom, em todo o mundo, para finalizar esse exemplo aqui, em todo o mundo são 427 bilhões de dólares, ou seja, 2 trilhões e 300 bilhões de reais, né? 2 trilhões e 300 bilhões de reais em impostos perdidos, sendo 245 bilhões de dólares, quase 1 trilhão de reais, devido à transferência legal ou ilegal de lucros de multinacionais para paraísos fiscais, e 182 bilhões de dólares não pagos por milionários que escondem ativos e rendimentos não declarados no exterior. Quer dizer, essa gente é um câncer, assim, né? E eles tiram de onde para poder cobrir os rombos, né? Dos aposentados, do funcionário público, do salário mínimo, quer dizer, né? É uma gentalha, assim, inacreditável, né?
Bom, enfim, e aí eles finalizam aqui e diz que o Bolsonaro, no total, deu mais de 500 bilhões de reais em isenção, né, se somar ali todos os anos, tá? O governo federal, dizem, né? Aliás, só em 2021, hein? O governo federal do Bolsonaro, naquele ano ali, 2021, deve conceder 456 bilhões de reais em benefícios tributários em 2021, é o que mostra estudo da Unafisco Sindical, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Meu querido avô aqui era auditor fiscal e era filiado à Unafisco e tudo mais. Então, enfim, a cifra estimada equivale a 5,9% do produto interno bruto inteiro do Brasil. Supera em 48% a expectativa do governo. Inclui isenção de lucros, 58 bilhões, não implantação do imposto sobre grandes fortunas, 58 bilhões, e refis, que são esses refinanciamentos e, enfim, perdão de dívida, que dá 22 bilhões de reais. Segundo a Unafisco, desse total de 500 bilhões, 315 bilhões são considerados como um privilégio, né? Enfim, então mais uma prova do completo analfabetismo do Milei, né? E estava ali do lado dele a prova de que ele é um completo analfabeto. Bom, para finalizar, pessoal, tem outras informações aqui, depois eu faço um vídeo só sobre essa questão aqui dos refis, que é interessante também. Mas o Bolsonaro também deu um perdão de 15 bilhões de reais para o agronegócio em 2019, tá? Segundo ali pressão dos ruralistas, né? E, enfim, o que mais aqui? Tá? Outra, ele deu também um perdão de dívida de 70% dos 14 milhões de reais de débito do Fernando Collor de Mello, certo? E o ex-presidente deve ainda outros 389 milhões aos cofres públicos, tá? E isso aqui é matéria de julho de 2022 do blog do Miro, tá? Do Altamiro Borges, tá? E, enfim, o grupo negocia, o grupo do Fernando Collor, né, que é dono, inclusive, do sinal da Globo de Alagoas, né, que é, enfim, é a TV Gazeta de Alagoas. Ele negocia um total de 64 milhões de reais em dívidas para poder ali ser perdoado em 70% dessa dívida e não pagar o dinheiro para o Estado. Quer dizer, mas o aposentado tem que pagar imposto, né, o salário mínimo fica congelado e tudo mais, e essa gente vai ganhando muito mais dinheiro aí, né? E por último, pessoal, ainda nesse ponto aqui das dívidas, Bolsonaro volta atrás, notícia aqui do Estado de Minas, de 18 de março de 2021, ele volta atrás e perdoa dívida de 1 bilhão e 400 milhões de reais de igrejas evangélicas. Quer dizer, os tais amiguinhos, né, que o Milei cita no discurso patético dele lá, certo? E aí, uma última prova aqui, né, porque ele diz lá no vídeo dele, né, no discursinho patético dele, que quem paga essa conta é o trabalhador, né? Então essa é a quinta prova aqui do analfabetismo completo do Javier Milei. Notícia de janeiro de 2022. Bolsonaro impede perdão de dívidas de 7,8 milhões de mês. O MEI é o microempreendedor individual, pessoas que não podem ganhar mais de 5, 6 mil reais por mês, né? Um microempresário, né? Projeto de lei permitiria que setor renegociasse dívida acumulada em 50 bilhões de reais. Mais ou menos o que ele está dando ali de refis para multinacionais, milionários, etc. e tal, né? Parcelas poderiam ser divididas em até 180 meses, né? Isso aqui não é nem perdão, era parcelamento para pagar em 50 reais por mês, né? Segundo consta aqui a matéria que eu li, tá? E ele se recusou. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que previa a renegociação de dívidas para microempreendedores, para os MEIs, né? A proposta previa a criação de um novo programa de refinanciamento de dívidas de micro e pequenas empresas. O parcelamento ajudaria o setor empresarial a superar uma dívida acumulada de 50 bilhões de reais. Enfim, e uma inadimplência grande, eles vão explicando aqui, e as dívidas seriam parceladas em parcelas mínimas de 50 reais por mês, o que poderia aqui levantar um monte de gente, e ele não fez. Sabe por que ele não fez? Porque o Milei porque a lógica, a estupidez que o Milei enxerga, né, é o inverso do que acontece, né? Ou seja, quem perde, quem paga a conta de fato quando a direita ganha, é o trabalhador, é o aposentado, é o funcionário público, é a galera que ganha salário mínimo e a população em geral, que compra produtos mais caros, tem um aumento do custo de vida, perda de poder de compra, inflação e desemprego e etc. e tal.
Beleza, pessoal? Então essas foram as 5 provas, tá? Do analfabetismo completo do Javier Milei, certo? E a gente se vê no próximo vídeo do canal aqui para discutir a questão do Trump lá, beleza? Grande abraço, tamo junto, fui.